A paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos e irmãos em Cristo aqui do canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos, uma vez mais de que estamos para juntos estudarmos a palavra do Senhor nosso Deus. Eu sou o irmão Edmilson, atuo como presbítero na obra do Senhor Jesus Cristo aqui em Betim. Vamos orar, vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor Jesus, bendito seja o teu nome para sempre. Senhor Jesus, queremos conhecer mais o Senhor. E a principal maneira de conhecer o Senhor é através dos ensinamentos contidos na Bíblia Sagrada. Ó Santo Espírito, nos conduza pelas veredas da justiça. Continua abençoando todos que estão inscritos nesse canal. Cuida daqueles que ainda não se inscreveram, faz uma obra na vida de cada um. Obrigado, meu Deus. Maravilha, maravilha de Deus. Preparados? Vamos começar o nosso estudo bíblico da palavra do Senhor, nosso Deus. Nós iremos estudar nesse momento o livro do profeta Daniel. Nós iremos estudar a penúltima lição desse... Está aqui a Bíblia Sagrada. Nós iremos estudar a penúltima lição desse terceiro trimestre do ano de 2024. Essa lição será estudada dia 22 de setembro. Estudo, oração e as 70 semanas de Daniel. Hoje iremos falar um pouco sobre as 70 semanas de Daniel. Falar um pouco por quê? Porque eu estava lendo a revista e observei que o comentarista, ele não fez questão de usar todo o espaço da revista, dessa lição, para falar sobre as 70 semanas. Mas ele citou algumas experiências de Daniel muito importantes mesmo, sobre oração, jejum, consagração, resposta de Deus e assim por diante. Pois bem, estudo, oração e as 70 semanas de Daniel. Nós estamos quase finalizando esse estudo sobre o livro de Daniel. Texto principal. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua cidade, ou sobre a tua santa cidade. Daniel capítulo 9, versículo 24. Resumo da lição. Deus revela os seus planos, mas os fiéis devem buscar entendimento e interceder pelo povo da promessa. Lembrando que, segundo a nossa lição, no dia 22, será comemorado o Dia Nacional da Escola Dominical. Como é importante estarmos na escola bíblica dominical. Se você que está assistindo esse vídeo, você que está ouvindo essa aula, não tem frequentado a escola dominical, vai aqui um conselho. Participe da escola dominical aos domingos, nas igrejas, principalmente nas igrejas Assembleia de Deus. Eu digo principalmente porque nas igrejas Assembleia de Deus já tem essa cultura, esse costume de aos domingos realizar a escola bíblica dominical. Mas não é só na Assembleia de Deus. Tem outras igrejas. O importante é você participar da escola bíblica dominical e crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Prosseguindo, vamos aqui para o nosso texto bíblico, porque todo estudo bíblico, toda pregação deve ser baseada não na experiência do pastor, não nas experiências da missionária, não naquilo que eu acho, ou naquilo que eu penso, mas deve ser baseada a princípio na palavra de Deus. Porque o que muda, a princípio, não são as boas intenções, as palavras do orador, do pregador, mas sim se as palavras forem as palavras de Cristo. Daniel capítulo 9, versículo 1 até o versículo 4, e também estaremos lendo Daniel capítulo 9, versículo 20 até o 24. No ano 1º de Dário, alguns dizem Dario,
filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor, o profeta Jeremias, em que haviam de acabar as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Eu dirigi o meu rosto ao Senhor, Deus, para o buscar, oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. E orei ao Senhor, meu Deus, e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conceito e a misericórdia para os que te amam e guarda os teus mandamentos. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, profeta Daniel, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. E me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo do santo. Maravilha de Deus! Meus amados irmãos, como é bom estudar a palavra do Senhor. E nós iremos aprender com o profeta Daniel que ele tinha essa boa educação. Ou seja, Daniel foi educado, foi instruído em ouvir a palavra de Deus. Por que nós falamos isso? Porque Daniel, ele era judeu. Daniel morava em Jerusalém. Daniel, na nossa cultura brasileira, Daniel era uma espécie de adolescente, porque nós consideramos que Daniel tinha 15, segundo os comentaristas bíblicos, Daniel tinha aproximadamente 15 a 17 anos, que para nós aqui, pelo menos até onde eu me recordo, era uma espécie de adolescente. Mas na cultura judaica já é diferente, né? A partir dos 13 anos, o homem já é considerado uma espécie de adulto. Mas o que vinha ao caso aqui é que o profeta Daniel, desde cedo, já foi instruído na palavra de Deus. Ali no templo em Jerusalém, os seus pais se preocupavam em levá-lo, em transmitir para ele os chamados oráculos divinos, a palavra do Senhor, o que estava escrito nos profetas, na lei, nos salmos e assim por diante. Tem um texto bíblico que diz: instrui o menino no caminho que ele deve crescer, no caminho que ele deve viver, no caminho que ele deve escolher, para quando ele crescer não se apartar. Isso não significa que a pessoa jamais vai se apartar dos ensinamentos bíblicos, mas significa que jamais significa que ele poderá pensar duas vezes antes de escolher um outro caminho. Significa também que se ele se aparta daquele caminho, jamais ele vai esquecer daquilo que ele aprendeu, que é a palavra de Deus. Introdução. Nessa lição estudaremos o capítulo 9 do livro de Daniel, ocasião em que o profeta se acha profundamente preocupado com o destino do seu povo de Jerusalém. Ele busca entender o plano de Deus para a restauração de Israel e o fim do exílio. Com fervor espiritual, orou a Deus buscando resposta e sua oração sincera foi atendida. Deus atendeu a oração de Daniel através da vinda do anjo Gabriel. Essa revelação divina contém a profecia de 70 semanas, por meio da qual Deus faz saber sobre um período de tempo decretado para o seu povo e sua cidade. Nesse episódio, além de aprender mais uma vez com a postura piedosa de Daniel, veremos a história redentora que se desdobra na Bíblia, incluindo a vinda do Messias, sua morte e o seu destino ali em Jerusalém.
Glória a Deus pela vida do profeta Daniel. Temos aprendido muito com Daniel. Daniel foi um homem íntegro. Daniel serviu a Deus ali em Babilônia. Daniel serviu a Deus ali no período de Nabucodonosor. Daniel serviu a Deus, primeiramente, e serviu aos grandes impérios ali no período de 70 anos em que esteve na Babilônia. A princípio serviu ao rei babilônico, capítulo 1 ali de Daniel. Daniel serviu ali ao rei Belsazar. Daniel serviu a Nabonido, o primeiro rei ali em Babilônia no período de Belsazar. Belsazar, ele era filho de Nabonido. Nabonido era genro de Nabucodonosor. Daniel serviu a Deus ali no período dos persas, quando o Império Medo-Persa invadiu Babilônia, derrotou Babilônia. Nós aprendemos isso aí na lição anterior, quando nós estudamos sobre Daniel capítulo 7, capítulo 8. Capítulo 5 de Daniel narra ali o fim do Império Babilônico. Daniel é um exemplo de fé, de coragem, de caráter ali no reinado de Dario, ali no capítulo 6, quando Daniel foi lançado até na cova dos leões, porque ele se destacou acima dos 120 príncipes e acima dos 3 presidentes. Você encontra aqui a referência para a gente não ter nenhuma dúvida. Cadê? E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes. 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reinado. E sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um dos quais os presidentes dessem conta. Então Daniel estava acima desses 120 presidentes e se destacou acima dos 3 príncipes. E Daniel era um homem de oração. Diz a Bíblia que Daniel orava. Daniel buscava a face de Deus no mínimo 3 vezes ao dia. Lá você não vai encontrar a palavra no mínimo 3 vezes ao dia. Mas é possível acreditar que Daniel orava mais do que 3 vezes ao dia. Lá fala 3 dias devido ao costume dos judeus. E sempre orava com as janelas abertas, voltadas para Jerusalém. Ele estava longe de Jerusalém, aproximadamente 70 anos, mas Jerusalém não havia saído do seu coração. Diz a palavra de Deus que Daniel ele era um estudioso da Bíblia Sagrada. Oh, aleluia! Vamos ver sobre isso? Inclusive, é interessante analisar, olha só, no ano primeiro de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medes, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, ou seja, Daniel aqui já estava com aproximadamente 80 anos de idade, porque se o cativeiro babilônico durou 70 anos e Daniel chegou em Babilônia com aproximadamente 17 anos, e o fim do Império Babilônico acabou ali no capítulo 5 de Daniel, então Daniel já estava com aproximadamente 80 anos de idade, e homem com muitas experiências com Deus. Deus mostrou para Daniel o fim do Império Babilônico, o fim do Império Medo-Persa, o fim do Império da Grécia, e o fim e o período ali do Império Romano. Lembrando que Deus mostrou para ele, mas ele não conseguiu entender tudo como ele deixou bem claro. Mas se cumpriram e hoje nós entendemos que era Deus que estava mostrando o fim dos principais impérios ali a partir de Babilônia. Mas Daniel continuou na mesma humildade, continuou com o seu mesmo trabalho ali em Babilônia, porque ele disse que após essas visões ele voltou, ele continuou exercendo o seu trabalho ali em Babilônia. Então, estudo e intercessão de Daniel, estudando as profecias. O reino dos caldeus havia chegado ao fim com a queda da Babilônia. Está aqui, como eu disse, né, Daniel capítulo 5, versículo 30 e 31. E agora Israel encontrava-se sob o domínio do Império Medo-Persa,
sob o governo de Dário. Consciente acerca das visões que Deus lhe dera, a mente de Daniel se volta para o seu povo, dedicando-se ao estudo das antigas profecias por meio das Escrituras. Ele se recorda da reverência de Jeremias. Olha só. Ele se recorda da referência de Jeremias, profeta que vaticinou. Por que se recorda? Daniel, ele, nos momentos ali de folga, Daniel lia as profecias, tinha um hábito de ler o Antigo Testamento. Daniel, então, se depara com o livro do profeta Jeremias e começa a ler o livro do profeta Jeremias. E Daniel, então, começa a entender que Deus havia usado o profeta Jeremias para profetizar que o reino do sul iria ficar 70 anos ali em Babilônia. E dentro desse contexto, o comentarista já começa a nos orientar, a aplicar em nossas vidas. Olha só, persiste em ler. É interessante perceber o zelo de Daniel em ler e estudar o ensino ministrado por outros profetas. O verdadeiro profeta, aqui eu faço um acréscimo, o verdadeiro crente. Afinal, o verdadeiro profeta, afinal, jamais despreza o estudo das Escrituras. Daniel era um homem de oração e também dos livros. Tinha visões, mas nunca abandonou a palavra escrita de Deus. Eis um segredo de como viver na Babilônia, sem que a Babilônia viva em você. Isso nos lembra de que a leitura da Bíblia e de livros de bons autores é vital para o entendimento do cristão sobre as questões espirituais. Por isso, Paulo aconselha o jovem Timóteo a persistir na leitura. Então, Daniel, interessante observar que Daniel era um homem cheio do Espírito Santo, um homem que buscava a face de Deus, um homem que jejuava, um homem que tinha experiências sobrenaturais com Deus. Porém, Daniel não abandonou a prática da leitura das Sagradas Escrituras. Daniel não abandonou o hábito de estar meditando na palavra de Deus. E a gente vê, é muito importante, meus irmãos, nós estudarmos a Bíblia Sagrada. Eu vou fazer um resumo aqui, que a lição é extensa, mas eu espero que você entenda. Paulo disse para Timóteo, persiste em ler, persiste em pesquisar, persiste em estudar a Sagrada Escritura. Quando Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, ele diz que ele pediu a Timóteo que trouxesse os livros e principalmente os pergaminhos. Paulo estava à beira da morte, Paulo estava preso, segundo os chamados pais da cristão, escritores ali do primeiro e segundo século. Paulo ele foi morto a mando de Nero, ali aproximadamente no ano 64, em diante ali, né? Aproximadamente depois de Cristo. Mas Paulo, mesmo sabendo que estava perto de morrer, Paulo observou que era necessário continuar escrevendo as suas cartas e estudando a Bíblia Sagrada. Vai aqui uma orientação. As nossas experiências espirituais não podem sobressair aquilo que está na Bíblia Sagrada. Ou seja, eu não posso contar uma revelação e essa revelação entrar em choque com a Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia Sagrada é nossa regra de fé. Então está aí o exemplo do profeta Daniel que o tempo passou, mas Daniel não abandonou a prática da leitura da palavra de Deus. Quantos crentes que não querem ler a palavra de Deus? Quantos crentes preguiçosos que têm a Bíblia em casa, mas não lê a Bíblia Sagrada. O máximo que lê é na igreja. Você tem que ter o hábito de ler a Bíblia Sagrada na sua casa. Oração e jejum. Ao compreender a mensagem de Daniel, Daniel buscou o Senhor em oração e súplica. Ou seja, vamos ver o que está escrito aqui no versículo 3. Eu dirigi o meu rosto para buscar ao Senhor com rogos e jejum. Então, depois que o profeta Daniel percebeu que a profecia de Jeremias de 70 anos já estava se cumprindo, Daniel então, o tempo da profecia já estava se findando,
Daniel então se volta para Deus e começa a buscar o Senhor em oração e em jejum. Em oração e em jejum. E pedindo ao Senhor que desse livramento para o seu povo. Pedindo ao Senhor que cumprisse a sua palavra na vida do seu povo. E diz a palavra de Deus que ele usou pano de saco, que no caso aqui simboliza o arrependimento. E é interessante que na oração do profeta Daniel, ele poderia muito bem dizer: Senhor, perdoai aqueles que foram responsáveis por estarmos aqui. Perdoa os pecados do meu povo, Senhor. Daniel não apenas colocou isso nas suas orações, mas ele fez questão de se incluir como um dos pecadores. Daniel fez questão de se incluir como um daqueles que precisava do perdão, de uma nova oportunidade do Senhor. E diz a Bíblia Sagrada que Daniel orou, dizendo: Senhor, perdoai os nossos pecados, porque temos pecado contra ti. Isso aqui é um belo exemplo para nós, viu, meus irmãos? Não existe pecadinho, não existe pecadão, não existe pecado pequeno, não existe pecado grande. Paulo fala que todos pecaram e estão destituídos, afastados da glória de Deus. Quando você estiver orando, diga para Jesus: Jesus, eu reconheço que nós, como igreja, temos pecado contra ti. Temos orado pouco, temos lido a Bíblia pouco, temos frequentado os cultos pouco. Senhor, eu reconheço que temos falhado, nós temos evangelizado pouco, nós não estamos obedecendo a nossa liderança como nós precisamos obedecer, porque tua palavra diz que nós precisamos obedecer aos nossos pastores. Senhor, nos perdoa. Então se coloque entre aqueles que têm falhado diante do Senhor. Amém? Isso é confissão de pecado. E então Daniel, ele intercedeu em favor dele, em favor do seu povo. Você tem intercedido pela sua família? Você tem intercedido pelos moradores da sua rua? Você tem intercedido pedindo ao Senhor que liberte os traficantes, que liberte os homossexuais, que liberte as lésbicas, que liberte aqueles que são viciados em pornografia? Você tem orado, Senhor, para abrir os olhos daqueles que estão envolvidos no adultério? Você tem pedido ao Senhor para mudar a vida dos moradores de rua, mudar a vida dos presidiários? Você tem orado ao Senhor para abençoar os enfermos, para fazer com que todos os moradores da terra conheçam a palavra de Deus? Ore, ore, ore e não pare de orar, porque todos carecem de ver a glória de Deus, conhecer esse Deus todo-poderoso. Deus revela o futuro do seu povo, a resposta da oração. Antes mesmo de terminar a sua intensa oração, o anjo Gabriel aparece repetidamente diante dele. No versículo 21, Deus envia o anjo Gabriel para trazer a resposta para Daniel. Esse anjo Gabriel, ele foi enviado também a Maria, que está ali no capítulo 1, versículo, livro de Lucas, capítulo 1, versículo 19, você encontra aqui, capítulo 1, versículo 19, disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso, pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade? Eu sou Gabriel que assisto diante de Deus. Eu falei Maria, mas nesse contexto aqui está se referindo a Zacarias. Zacarias era um sacerdote, Zacarias era esposo de Isabel, Zacarias era pai de João Batista. Então esse anjo Gabriel, ele assiste, ele está sempre na presença de Deus. Gabriel, ele tem, nas páginas sagradas, a gente vê que Daniel, ele tem essa responsabilidade de entregar as boas novas, diferente de Miguel, intitulado de arcanjo, anjo principal, anjo de guerra, anjo que lutava por Israel. Então, Daniel orou, buscou a face de Deus, e o anjo Gabriel veio trazer a resposta para Daniel. A Bíblia fala sobre o ministério dos anjos, né?
No livro de Salmo fala que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. A Bíblia fala sobre os serafins, sobre os querubins, sobre Miguel, sobre Gabriel, sobre outros anjos, anjos que assistem na presença de Deus, anjos que estão sempre na presença de Deus, adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Deixa eu ver o que o anjo falou aqui. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado, o pecado do meu povo, o varão Gabriel, que eu tinha visto na primeira visão, veio voando rapidamente, tocou-me, instruiu-me e falou comigo. Oh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então, Deus respondeu às orações do profeta Daniel. Vamos dar prosseguimento aqui. Interessante, tem uma observação aqui, oração aos anjos. Você deve notar que Daniel dirigiu a sua oração a Deus e não ao anjo Gabriel. Então, meus amados irmãos, em nenhum lugar da oração, em nenhum lugar da Bíblia Sagrada, Deus ensina a oração aos anjos, de modo algum. Orar aos anjos é pecado. Daniel orou a Deus e Deus enviou a resposta para ele através do anjo. Então, o apóstolo João, no livro de Apocalipse, ele ficou tão maravilhado com as visões que ele se prostrou diante do anjo para adorar, e o anjo deixou bem claro, não faça isso, não faça isso. Adore somente a Deus. Então, infelizmente, tem acontecido muitas bagunças em alguns lugares por aí, nos cultos de adoração a Deus. Existem lugares onde as pessoas deixam uma cadeira separada, se quer para o anjo tal. Não tem base bíblica isso aí. Segundo lugar, quem derrota o diabo é Jesus. Se você conhece alguém que na hora da oração tem dito, Miguel, amarra esse demônio agora. Irmãos, não tem base bíblica esse tipo de oração. Em primeiro lugar, Miguel, ele é um anjo que lutava por Israel. Quem derrota o demônio é Jesus. É Jesus, que no nome de Jesus há poder. Quantos cultos a gente já ouve falar de cultos onde está tudo normal ali, quietinho, os irmãos estão adorando a Deus, e muitos não querem nem glorificar ao Senhor, mas se alguém pega o microfone e diz, eu estou vendo um anjo aqui agora, aí o povo começa a glorificar a Deus. Será que o nome de Jesus não está trazendo mais motivo para se glorificar ao Senhor, não? Muito cuidado, muito cuidado. Não entre nessa barca furada. Não adore anjos, adore somente a Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos cristãos da Galácia, ele deixou bem claro, capítulo 1, a partir do versículo 6, ainda que do céu venha um anjo trazendo um outro evangelho, que não seja o evangelho que nós pregamos, que ele seja amaldiçoado. Então, nem anjos têm autoridade para trazer nenhum tipo de mandamento extra-bíblico fora da Bíblia. Desde o tempo de Jesus, nunca teve. Deus teve os seus profetas e a palavra do Senhor, a revelação já está completa. A gente fala por aí porque existe uma crença por aí, em certos lugares, de que Deus enviou anjos para trazer um novo mandamento. A revelação das 70 semanas. Você já ouviu falar sobre as 70 semanas de Daniel? Na ocasião em que o anjo trouxe a resposta para Daniel sobre o fim do cativeiro, Deus também enviou uma revelação diferente para Daniel, sobre as 70 semanas de Daniel. A mensagem de explicação do anjo celeste revela um tempo determinado de 70 semanas decretadas por Deus para o seu povo e sua cidade. Está aqui no versículo 24. Vamos ver o que está escrito? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o santo do santo. Essa profecia é uma das profecias mais complexas da Bíblia Sagrada. É uma das profecias mais difíceis de ser entendida e ser interpretada e ser explicada. Inclusive, meus amados irmãos, existem várias linhas de interpretação sobre
as 70 semanas de Daniel. Vamos ver o que o Senhor quis dizer sobre as 70 semanas de Daniel. Entendendo as 70 semanas, é o terceiro ponto. Na Bíblia, o número 7 possui um sentido profético. Nesta profecia, as 70 semanas são semanas de ano, não de dias. A leitura da passagem do versículo 24 ao 27 mostra que as semanas estão divididas em 3 grupos, sendo semanas de ano. Então, as 70 semanas de Daniel falam de semanas de ano. Semanas de ano. Não é semana normal, um dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Não é nesse sentido. Não é semanas de dia, é semanas de ano, onde cada dia equivale a um ano. 70 semanas de ano. As 70 semanas de ano estão divididas em 3 períodos. Olha só. E essas 70 semanas equivale a 490 anos. Vamos por etapa. Os 3 grupos são 7 semanas. Os 3 grupos são 7 semanas, ou seja, 49 anos. 62 semanas, 434 anos. E uma semana que diz respeito a 7 anos. Vamos lá? 7 semanas. Eu vou deixar o texto aberto aqui para a gente ter condição de fazer um comentário aqui. Vamos lá. Glória a Deus. Olha só. Sabe, Daniel capítulo 9, versículo 25. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas tranqueiras se edificarão, mas em tempos angustiados. Então, meus irmãos, as 70 semanas de Daniel começou a ser contada quando? Primeiro, 70 semanas de ano. Essas 70 semanas de ano equivale a 490 anos. E essas 7 semanas de Daniel, ou essas 70 semanas de Daniel, é dividida em 3 períodos. Os 3 grupos são 7 semanas, que diz respeito a 49 anos. É só você calcular aí, 7 vezes 7. 49. Mas não é 49 dias, é 49 anos, porque cada dia equivale a um ano. Segunda parte da profecia de 70 semanas. Aí já diz respeito a 62 semanas, que diz respeito a 434 anos. E o terceiro grupo é uma semana de 7 anos. Vamos lá. Letra A, 7 semanas, 40, que diz respeito a 49 anos. O início deu-se com o decreto da reconstrução de Jerusalém. Os principais estudiosos do assunto concordam que se trata do decreto de Artaxerxes Logímano, baixado em 444 a.C. Então, os principais comentaristas bíblicos concordam que as 70 semanas de anos do livro do profeta Daniel, e essas 70 semanas de ano, que são divididas em 3 grupos ou 3 datas diferentes, essas 70 semanas, elas começaram a ser contadas a partir do momento em que saiu a ordem para que Jerusalém fosse reconstruída, edificada. E isso está no livro de Neemias, capítulo 2. Porque olha o que está escrito aqui, ó. Sabes, versículo 25, sabe e entende, ponto, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, até Cristo, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Ou seja, terminou o período de 7 semanas, que diz respeito a 49 anos,
terminou. Aí agora inicia o período das 62 semanas. Agora vamos lá, a parte B, 62 semanas. 62 semanas equivale a 434 anos. Essas 62 semanas é contada do período em que acabou os 49 anos. Acabou o período dos 49 anos, que diz respeito à primeira 7 semanas. Aí inicia esse período das 62 semanas, que diz respeito a 434 anos. E esse período, ele finda-se no período da vida e do ministério de Cristo, aproximadamente. Olha o que diz aqui, ó. 62 semanas refere-se ao período do surgimento do Messias, Jesus de Nazaré. Isso está no versículo 25 e 26. Vamos ver o que está escrito aqui. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas, ou seja, 49 anos, e 62 semanas, que diz respeito a 434 anos. As ruas e as tranqueiras se retificarão, mas em tempos angustiosos. Isso aqui está, em tempos angustiosos, está se referindo a muitos acontecimentos que aconteceram ali naquele período entre Malaquias e Mateus, chamado período de silêncio, o período extra-bíblico, fugiu uma palavra aqui, período de silêncio, período em que Deus deixou de falar como falava antes, do livro de Malaquias para trás. E ali a gente vê sobre o período em que o Império da Grécia se dividiu em seus 4 generais. A gente vê ali a história sobre os Ptolomeus, sobre os Macabeus, sobre o antigo Epifânio que profanou o templo. Nesse período também são escritos os chamados livros apócrifos, que relatam histórias sobre o que aconteceu ali nesse período, a revolta dos Macabeus. Então, nesse período aí, esse período de 434 anos, que diz respeito a 62 semanas, 434 anos. Depois das 62 semanas, ou seja, depois dos 434 anos, será tirado o Messias, ou seja, Jesus será morto, ou seja, depois das 62 semanas de ano, que diz respeito a 430 anos, será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário. Aqui já é uma referência ao Império Romano, que destruiu Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Então, irmãos, o comentarista, ele está comentando a lição submissa a uma linha de interpretação chamada de futurista, pré-milenista, ou seja, que crê que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. E nós cremos no milênio literal, onde Cristo estará reinando com a igreja na terra. E essa visão futurista, nessa visão futurista, nós acreditamos que existe um intervalo de tempo entre as 69 semanas antes de completar as 70 semanas de Daniel. Tem uma observação aqui no capítulo. Meus amados irmãos, vamos continuar com o nosso comentário aqui. Eu tive que dar uma pequena pausa devido a um compromisso, mas nós vamos dar prosseguimento aqui. Ou seja, estamos no terceiro e último ponto da lição da classe dos jovens, falando sobre entendendo as 70 semanas do profeta Daniel, ou as 70 semanas
a qual Deus deu para o profeta Daniel assim transmitir. Essas 70 semanas de Daniel é uma das profecias mais complexas da Bíblia Sagrada, mais difícil de ser interpretada. Inclusive, como eu já citei, né, existem várias linhas de interpretação, porém, até onde eu percebo, uma das linhas de interpretação mais aceita é essa do qual nós estamos comentando aqui. Como eu já disse para os irmãos, 70 semanas estão destinadas ao povo de Deus, ao povo judeu, né? Ao seu povo. Vamos recapitular aqui para não ter nenhuma dúvida e deixando bem claro que é semanas de ano. Semanas de ano. Daniel capítulo 9, versículo 22, está escrito assim: o anjo Gabriel trouxe a resposta para o profeta Daniel. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Semanas de ano, não é semanas de dia, porque no estudo da Bíblia Sagrada relacionado às profecias, 7 semanas estão se referindo, ou aliás, semanas não é semanas de dias, mas semana de ano. Cada dia, na linguagem profética, na linguagem simbólica, significa um ano, um ano. Então, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e ungir o santo do santo. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar. Então, meus amados irmãos, preste bastante atenção. As 70 semanas do qual Deus revelou para o profeta Daniel através do anjo Gabriel estão divididos em três grupos. Primeiramente, 7 semanas. 7 semanas na linguagem profética, sendo cada dia da semana referente a um ano. Então, 7 semanas equivale a 49 anos. Aqui tem a observação do comentarista. O início deu-se com o decreto da reconstrução de Jerusalém. Os principais estudiosos do assunto concordam que se trata do decreto de Artaxerxes Logímano, debachado em 445 a.C. Isso está no livro de Neemias. Então, esses 49 anos que diz respeito a primeira 7 semanas, começou a ser contado a partir do momento em que o rei Artaxerxes baixou um decreto dando a ordem para os judeus edificar Jerusalém, reconstruir Jerusalém. Está aqui no mesmo texto bíblico, quer ver? Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas, ou seja, 49 anos. E depois de 49 anos, inicia-se a segunda contagem das 70 semanas de Daniel. Essa segunda contagem está se referindo a 62 semanas. Essas 62 semanas equivalem a 434 anos. Vamos observar? B, 62 semanas, 434 anos. Refere-se ao período do advento do Messias, Jesus de Nazaré. Nesse tempo, o Senhor foi morto e mais tarde Jerusalém foi novamente destruída através da liderança do general do exército romano Tito. Então está escrito aqui, 7 semanas e 62 semanas. Então, primeiramente, conta-se 7 semanas, que equivale a 49 anos. Acabou o período de 49 anos, aí inicia a outra contagem relacionada a 62 semanas, que equivale a 434 anos. E esses 434 anos se encerra no período entre o nascimento, o ministério e a morte do Senhor Jesus. Então, nesse período, finda-se as 70
finda-se 69 semanas das 70 semanas de Daniel. Ainda falta 7 anos, que diz respeito à última semana para se completar os 70 anos. Olha só. C. Uma semana, 7 anos. Essa semana ainda não aconteceu. Compare Daniel 27, Daniel 9, versículo 27, com Mateus 24, versículo 15. E veja como se trata de uma profecia que ainda não se cumpriu. Essa última semana refere-se então ao período que implicará o advento do anticristo. Meus amados irmãos, nós pré-tribulacionistas, que cremos que a Igreja de Cristo não vai passar pela grande tribulação, nós acreditamos que passou a existir um intervalo de anos entre as 69 semanas de anos até se completar as 70 semanas. Nós acreditamos que existe um hiato, um intervalo de tempo nesse período. Por quê? Porque existe uma profecia que ainda não se cumpriu. Como por exemplo, está aqui, Daniel capítulo 9, versículo 27. E ele, o anticristo, firmará um concerto com muitos por uma semana. Olha só. E ele firmará o concerto com muitos por uma semana de anos. Cada dia da semana, um ano. Então, aqui está se referindo, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Está se referindo a 7 anos. E na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre as asas da abominação virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Pois a Bíblia fala que o anticristo, ele vai surgir durante a grande tribulação. Ele vai cessar o sacrifício, vai cessar a forma de culto por parte dos judeus. E os judeus automaticamente vão perceber que ele não é o Messias esperado pelos judeus. Daniel falou isso, e Jesus também falou sobre isso. Vamos ver se a gente encontra essa passagem aqui. Mateus capítulo 24, versículo 15. E quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Quem lê, entenda. Então, Jesus estava falando do tempo em que o anticristo vai profanar o templo dos judeus e automaticamente vai se apresentar como Cristo, como Messias esperado pelos judeus. Porém, depois vai haver uma quebra de aliança entre os judeus e o anticristo, e os judeus vão perceber que ele não é o Cristo. Lembra que nós estudamos na lição anterior, falando sobre Eutíoco Epifânio, que profanou o templo e sacrificou uma porca ali, que é um animal impuro para os judeus. Esse Antíoco Epifânio, ele tipifica, ele é um tipo do Cristo, do anticristo que vai surgir durante a grande tribulação, porque durante a grande tribulação o anticristo vai profanar o templo dos judeus. Então nós acreditamos que as 70 semanas de Daniel não se cumpriram por completo. Se cumpriu até então as 69 semanas de anos. Porque essa profecia que está no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, ainda não se cumpriu, você vai cumprir durante a grande tribulação. Vamos observar aqui o que o comentarista tem a nos dizer sobre isso. Vou repetir novamente. Esta semana ainda não aconteceu, ou seja, uma semana que falta para se cumprir ainda não aconteceu. Nós já comparamos Daniel 9, versículo 27 com Mateus capítulo 24, versículo 15. Veja como se trata de uma profecia que ainda não se cumpriu. Esta última semana refere-se então ao período que implicará o surgimento do anticristo e o início do tempo da tribulação para Israel e para o mundo. A grande tribulação será o período de maior angústia da história humana.
Se você quiser saber mais, tem as referências aqui, né? Deixa eu ler, tem uma referência aqui, no livro de Apocalipse, capítulo 6. O comentarista diz que a grande tribulação será um período de maior angústia da história humana. Não é só para os judeus, será para toda a humanidade. Período de angústia para a humanidade. Vamos observar o que o apóstolo João escreveu em Apocalipse capítulo 5, versículo 15 ao 17. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes, aos rochedos: caiu sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Tem outras referências aqui também, como por exemplo Jeremias capítulo 30, versículo 7, fala sobre a angústia de Jacó. Segundo subponto, as duas metades da 70ª semana. Vou repetir, as duas metades da 70ª semana. A 70ª semana pode ser dividida em duas metades diferentes. A primeira metade será marcada pelo reinado absoluto do anticristo, o príncipe, de acordo com Daniel 9, versículo 26. Vamos ver o que está escrito aqui. Está vendo aqui? O comentarista está nos explicando que as 70 semanas, está explicando que a última semana das 70 semanas de Daniel será dividido em duas fases, ou em duas metades, né? Será dividido em duas fases, melhor dizendo. A primeira metade será marcada pelo reinado absoluto do anticristo, um líder mundial, o príncipe, de acordo com Daniel capítulo 9, versículo 26. Vamos observar o que está escrito aqui. E depois das 62 semanas, ou seja, depois dos 434 anos, e depois dos 434 anos, que diz respeito a 62 semanas, será tirado o Messias, ou seja, Jesus será crucificado, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Isso aqui é uma referência a princípio. Isso aqui é uma referência ao Império Romano, que invadiu Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, derrubou as muralhas de Jerusalém, matou muitos judeus. Mas aqui também aponta esse príncipe que, segundo a interpretação aqui do comentarista, está se referindo também... ao anticristo que vai surgir durante a grande tribulação. E o povo do príncipe. Tem até uma observação aqui, que eu vou estar lendo daqui a pouco. Ele enganará Israel, fazendo uma aliança com os judeus, e buscará a adoração como se fora Deus. Isso aqui está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Profanando o santuário, o lugar santo para o povo de Israel, como alertou o próprio Senhor Jesus. A segunda metade será iniciada quando Israel se negar a adorá-lo, e então o anticristo quebrará o acordo de paz, depois de 3 anos e meio, e perseguirá o povo judeu. Essa segunda metade é a grande tribulação propriamente dita. Aí vem, vamos observar o que o comentarista da Bíblia de Estudo Pentecostal tem nos ajudar, tem nos dizer sobre esse assunto. Cadê? 7 semanas e 62 semanas. Deus revelou a Daniel que 69 períodos de 7 anos, somando, portanto, 483 anos, transcorreram entre a data da ordem para reconstruir Jerusalém e a vinda do Messias, ou ungido. Certos expositores da Bíblia diferem de opinião quanto ao tempo exato em que os 400... Isso aqui eu já falei sobre diferenças de interpretação. Será tirado o Messias. Capítulo 9, versículo 26. Vamos observar o que está escrito na Bíblia de Estudo Pentecostal. Depois das 7 semanas,
ou seja, depois dos 49 anos, e mais as 62 semanas, um total de 69 semanas, 483 anos, duas coisas aconteceriam. O Messias seria tirado ou crucificado, de acordo com o que está em Isaías capítulo 53, versículo 8. O povo do príncipe que há de vir destruirá Jerusalém e o templo. O povo se refere ao exército romano que destruiu Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Também você pode procurar em Lucas capítulo 21, versículo 20. Deixa eu ver o que Lucas falou a respeito disso, que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Existe informações extras bíblicas, aí você pode usar para interpretar, para ajudar na interpretação da Bíblia. E existem as informações antibíblicas, essas aí são contrárias à Bíblia Sagrada, então você não deve se apoiar nesses raciocínios. Vamos observar o que Jesus falou em Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, versículo... Lucas capítulo 21, cadê? Versículo 20. Mas, quando vide Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então, essa profecia se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, né? Eu lembro que Jesus falou uma vez: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te juntar como uma galinha junto os seus pintinhos e vocês não quiseram. Mas vai chegar um tempo em que Jerusalém será cercada. Então, isso aqui está de acordo com o que a Bíblia, o que a revista e que o comentarista está dizendo aqui, na ocasião em que Jesus foi crucificado. E o príncipe refere-se ao anticristo no fim dos tempos. Olha só. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, o seu fim será... Então esse povo do príncipe aqui, melhor explicando para os irmãos, que a princípio eu apliquei ao Império Romano, mas o principal entendimento aqui é que esse povo do príncipe está apontando para o anticristo. O príncipe refere-se ao anticristo do fim dos tempos. Note que a destruição de Jerusalém não ocorreu imediatamente após a crucificação de Cristo. Portanto, há um hiato de tempo entre o final das 69 semanas e o início da 70ª semana. Então, esse intervalo entre as 69 semanas e a 70ª semana, esse intervalo entre as 69 semanas e a 70ª semana, que diz respeito a 70 semanas, nós acreditamos que existe um intervalo de tempo, né? Esse intervalo de tempo é chamado de tempo dos gentios, ou seja, é como se Deus, no nosso entendimento, abrisse um leque na história, dando uma oportunidade para nós, gentios, conhecermos Jesus como Salvador, ter um encontro com Deus, porque a princípio a salvação veio para os judeus, mas não sabe, os judeus recusaram. Está em João capítulo 1, João diz, né? Veio para os seus, mas os seus não o reconheceram. Mas a todos aqueles quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Mateus nos diz que na ocasião da morte de Jesus, o véu do templo se rasgou. Isso fala de uma cortina que existia no templo ali, impedindo pessoas de acessar a presença de Deus. Só o sacerdote, e no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Isso fala da liberdade que hoje nós temos de adentrar a presença de Deus. Pedro nos diz que nós somos sacerdotes do Senhor. Paulo escreve dizendo que Jesus ele quebrou a parede da separação. Paulo usou um exemplo literal, porque no templo em Jerusalém existia o chamado Pátio dos Gentios,
ou átrio dos gentios, onde os gentios adoravam ao Senhor em lugares diferentes. Então, isso aí, transformando esse acontecimento literal para algo espiritual, fala que Jesus quebrou a parede da separação, no sentido de que hoje todos nós temos livre acesso à presença de Deus. Aleluia! Então, vamos aqui, intervalo e a igreja. Então, nós já observamos aqui sobre esse intervalo, né? Lucas 4,18, deve ter alguma referência aqui a algo que nos ajuda a entender sobre esse intervalo de tempo, né? Lucas 4, versículo 18. Lucas 4, versículo 18. O Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração e a pregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e pôr liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então é importante ressaltar que a profecia de Daniel refere-se a Israel e a Jerusalém. A igreja de Cristo não passará pela grande tribulação. Isso está em Apocalipse capítulo 3, versículo 10. É um dos textos que nós usamos para nos basear na crença de que a igreja do Senhor Jesus não passará pela grande tribulação. É conhecida como o dia da ira de Deus. Nós cremos e pregamos que Jesus Cristo voltará, levará a sua igreja e nós não iremos passar pela grande tribulação. Eu não vou entrar em detalhes agora, porque estamos finalizando aqui a lição e o objetivo aqui é outro. O objetivo, a princípio, é falar sobre as 70 semanas de Daniel. Então nós glorificamos a Deus por essa palavra. Tem os textos bíblicos aqui. Muitos textos bíblicos, meus irmãos, muitos textos bíblicos. Vou ler aqui talvez a última referência bíblica. Lucas capítulo 21, versículo 35. Porque virá como um laço sobre todos que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante dos filhos do homem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Chegamos ao final do nosso estudo. Vamos observar o que diz a conclusão. Ao término dessa aula, a profecia das 70 semanas de Daniel nos leva a reconhecer a importância da dedicação ao estudo e da vigilância constante. Então, meus amados irmãos, nós aprendemos no nosso estudo bíblico de hoje que Daniel deixou um grande exemplo para nós. Um homem que orava, um homem que jejuava, um homem que consagrava, um homem que estudava a palavra de Deus, e estudando a palavra de Deus, ele entendeu que a profecia de Jeremias, que diz respeito aos 70 anos, que diz respeito ao período de tempo em que os judeus iriam ficar em Jerusalém, em Babilônia, diz respeito a 70 anos, e ele, ao perceber que o tempo estava se findando, ele começa então a orar. Então Daniel nos deu um exemplo que ele estudava a Sagrada Escritura. Estude a Bíblia Sagrada. Não vá pela cabeça de quem prega contra os ensinamentos de Jesus. Queira você mesmo. Para analisar. Não, eu vou ler a Bíblia, vou estudar a Bíblia, eu vou pesquisar, vou procurar saber se aqueles que não acreditam em Deus estão certos ou não. Outra coisa, estude a Bíblia Sagrada para melhor servir a Deus. Estude a Bíblia Sagrada para estar preparado para a volta do Senhor. Estude a Bíblia Sagrada para melhor representar o Senhor, nosso Deus. Estude a Sagrada Escritura. Continue vivendo como cidadão da terra, com suas responsabilidades, mas aguardando a volta do Senhor. Então, é possível, sim, entender muitas profecias se pedirmos a ação do Espírito Santo e estudarmos a palavra do Senhor, nosso Deus. Meus amados, como eu disse, esse estudo das 70 semanas é um estudo, a princípio, complexo, difícil de entender, difícil de ser explicado. Porém, a minha esperança é que os irmãos tenham entendido essa palavra. Se por acaso se tem alguma coisa aqui, alguma data diferente, e os irmãos
tem um conhecimento mais profundo, os irmãos têm liberdade para comentar aqui, independente se é uma crítica ou não, se é uma observação, faltou isso, faltou aquilo, fique à vontade. Compartilhe essa palavra com amigos, vizinhos, parentes, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe, comente, dê o seu joinha. Quero agradecer a você que tem nos ajudado na divulgação da palavra, um abração especial aos novos inscritos. Dê as mãos comigo e vamos juntos divulgar a palavra do Senhor. Convide outras pessoas para se inscrever no nosso canal Embaixadores de Cristo e Estudos Bíblicos. Meu Deus, eu te agradeço por essa oportunidade. Peço, meu Deus, que abençoe os teus filhos, em nome de Jesus. Fica conosco, Pai. Amém. Glória a Deus.